próximo ponto que a gente vai abordar é sobre débito cardíaco. Tá? Débito cardíaco basicamente é o volume de sangue ejetado pelo ventrículo durante um minuto. Tá? Então a fórmula aqui, débito cardíaco, vai ser frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Frequência cardíaca de fácil monitorização. E aí quando a gente vem para o volume sistólico, ele vai depender desses três pontos. A pré-carga, que é o volume que retorna àquele coração, é o volume que retorna via sistema venoso. A força de contratilidade, que é o inotropismo, a força de contratilidade daquele ventrículo, e a pós-carga, que é a resistência contra a qual aquele ventrículo vai se deparar. Então, por exemplo, não adianta eu ter uma pré-carga adequada, uma força de contratilidade adequada, mas a pós-carga, a resistência contra a qual aquele ventrículo se depara, muito elevada, seja por elevação da resistência vascular sistêmica, ou esse doente tem, por exemplo, uma estenose aórtica grave. Então, ele vai ter uma obstrução ali importante na sua via de saída, a sua pós-carga vai estar muito elevada e o débito cardíaco daquele paciente vai estar reduzido. Existem várias maneiras de você mensurar esse débito cardíaco, desde as maneiras não invasivas ou minimamente invasivas, como o ecocardiograma transtorácico e transesofágico, bioimpedância, bioreactância, os mecanismos de mensuração de pressão de pulso, os métodos mais modernos, como termodiluição transpulmonar, leitodiluição, e o padrão ouro, que é utilizado pouco hoje, salvo em alguns centros de referência, que é o catéter de artéria pulmonar, ou o chamado Swan-Ganz. Aqui no eco, basicamente, você vai fazer a mensuração, tá? Então vamos lá para a fórmula novamente, débito cardíaco vai ser frequência cardíaca vezes o volume sistólico, tá? Débito cardíaco vai ser frequência cardíaca vezes o volume sistólico, onde o volume sistólico vai ser a área da via de saída de VE vezes o VTI. Tá? O VTI é a chamada integral velocidade-tempo. Então, ali na saída de VE, a coluna de sangue que se forma, tá? e o tamanho daquela coluna de sangue que se forma, vai ser o meu VTI. Então, eu vou ter uma coluna de sangue de 12 centímetros, de 13 centímetros, 18 centímetros, isso aí vai me dar o meu VTI. E a área da via de saída de VE, onde área vai ser πr ao quadrado. Então, eu vou medir o diâmetro da via de saída de VE, vai ter lá a minha via de saída de VE, vou medir o diâmetro, vou pegar aqui o raio, né, que é metade do diâmetro, e vou usar a fórmula πr ao quadrado. Então, nesse exemplo, eu tenho um diâmetro de 2 centímetros, onde, quando eu fui calcular aqui a área, ficou π, que é 3,14, vezes o raio, né, que vai ser metade desse diâmetro, vai ser 1 centímetro ao quadrado, então a minha área vai ser 3,14. Quando eu joguei ali, que eu multipliquei a área vezes o VTI, eu cheguei ao meu volume sistólico. Quando eu multipliquei o volume sistólico vezes a frequência cardíaca, eu cheguei ao meu débito cardíaco. Então, o VTI é essa parte aqui no Doppler pulsátil, tá? É essa área aqui sob a curva. E aí, mais uma vez, quando a gente vem para essa análise de interpretação clínica, eu posso ter um débito cardíaco normal de 4 a 8 litros por minuto, então eu tenho um débito cardíaco de, vamos supor que o meu débito cardíaco seja de 5 litros, em um paciente de 160 centímetros. Mas em um paciente de 190 centímetros, esse débito cardíaco talvez ele não esteja adequado. Para isso se utiliza o chamado índice cardíaco, que vai ser o débito cardíaco dividido pela área de superfície corpórea. Tá? E aí eu vou ter uma melhor mensuração, validando o débito cardíaco do paciente pela área de superfície corpórea do mesmo. Então, novamente, não basta a gente conseguir os dados, extrair aqueles dados. Eu tenho que integrar os dados de acordo com a realidade do paciente e a situação clínica do mesmo.